Hoje o Senhor tem uma mensagem maravilhosa para passar para a igreja. E quando eu tirei a palavra, foi de um dos livros da Bíblia que eu mais gosto, que é o livro de Jeremias. Eu sempre falo, toda vez que eu venho aqui, eu prego, eu falo que é o meu livro favorito, mas todos eles são. Mas esse é um deles também, que é o meu livro favorito. E quando eu tirei essa palavra, na hora assim que eu já li, eu já entendi. Eu falei, é isso. É isso aqui. E eu vou ler com vocês alguns versículos, eu não vou ler tudo, porque se eu pudesse, eu leria o livro inteiro para poder explicar a história inteira. Mas a gente não pode, então eu pontuei alguns versículos. E só para contextualizar e para a gente começar. Esse livro que a gente vai ler é o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. E a gente vai começar com uma das primeiras coisas que Deus ali fala para Jeremias. Não a primeira, mas é uma das primeiras que Deus fala para Jeremias sobre o que ele deveria falar para o povo, sobre o que o povo estava fazendo, né? E eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. Está em Jeremias 2:13. Isso é Deus falando para Jeremias. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. E essa palavra é uma palavra muito forte, é uma palavra que, quando eu li a primeira vez o livro de Jeremias, foi uma palavra que eu falei, nossa, olha que forte o que Deus diz ali, o que Deus fala que o povo estava fazendo. Para que a gente seja um pouco mais dinâmico, durante esses versículos eu vou tirar uma lição aqui, que eu coloquei no papel, e alguém vai me ajudar a ler a lição que a gente pode aprender com esse versículo. O Gabriel já levantou a mão, vai ser o primeiro, pode vir, os próximos vão vindo. Pega a primeira lição, leia e passa para o pessoal. Jamais deixe de depender de Deus. A primeira lição que a gente pode aprender com esse versículo é: jamais deixe de depender de Deus. Pode sentar lá, Biel. A primeira lição que a gente consegue aprender é: jamais deixe de depender de Deus. Aqui fala que o povo ele abandonou, eles deixaram-se de águas vivas. E ali, quem é o manancial de águas vivas? Deus. Deus é o manancial de águas vivas. Ou seja, quer dizer que o povo deixou de depender de Deus. O povo deixou de depositar toda a sua confiança em Deus. Então, a primeira lição que a gente consegue aprender é: não deixe de depender de Deus. Não deixe de depender do manancial de águas vivas, porque é somente dele que vem esse manancial de águas vivas, daquelas que a gente não vai ter mais sede. É isso que fala na palavra do Senhor, que se a gente beber dessa água, a gente jamais terá sede. Então essa é a primeira lição que nós devemos aprender. Esse povo, ele esqueceu, ele abandonou o manancial de águas vivas que é o Senhor. E nas nossas vidas nós jamais podemos esquecer e abandonar o Senhor, porque Ele foi quem nos criou, Ele é quem nos dá vida e Ele é aquele que nos preenche. Então, se a gente abandonar e esquecer, a gente perde tudo isso. Amém? E eu quero ver aqui outra pessoa, pode vir aqui para tirar a segunda lição que a gente pode aprender. O seu microfone. Fala alto e claro. Deus é o único que pode saciar a nossa sede e nos preencher por completo. Primeira lição. Segunda lição. Já me confundi aqui. A segunda lição é essa, gente. A lição de que Deus é o único que pode saciar a nossa sede e nos preencher por completo. Aqui nessa palavra, pode sentar aqui, muito obrigada. Aqui nessa palavra fala que o povo começou a cavar cisternas rotas, cisternas que não retinham
água. Esse cavar cisternas não é literal, de que o povo foi lá, abriu um poço e cavou uma cisterna. Não. Isso quer dizer que o povo, ele estava procurando, querendo saciar a sua sede em lugares que não iriam saciar a sede deles. Isso quer dizer que o povo estava procurando o manancial de águas vivas que iria saciar o interior deles, no lugar que não ia oferecer isso para eles. A gente leu aqui na segunda lição que Deus é o único que pode nos entregar desse manancial e dessa água de fonte de águas vivas. E aqui fala que o povo cavou essas cisternas que não retinham água, ou seja, o povo ele não era cheio, ele não era preenchido, porque tudo aquilo que eles tentavam preencher, aquilo não era suficiente. Aquilo não conseguia preencher aquilo que só Deus poderia entregar a eles. E essa é a segunda lição que nós, como igreja, devemos aprender. Deus é o único que pode saciar o nosso interior. Às vezes a gente passa tempo demais procurando lá fora, em pessoas, em bens materiais, coisas para suprir aquilo que Deus, só Ele pode suprir. E algo que Ele já disse, só eu posso te dar dessa água viva que você jamais terá sede. Então por que você procura em outro lugar? Por que você procura em outras fontes que não vão te dar dessa água? Por que você procura em outras fontes que vão fazer com que você tenha sede novamente? Na palavra de Deus fala que se a gente beber daquela água que vem do Senhor, a gente jamais terá sede. Só que o mundo ele nos oferece coisas que a gente vai procurar uma vez, mas não vai ser suficiente. Então você vai tentar procurar de novo, e de novo, e de novo, e a sua sede não vai ser saciada. Por isso que a gente vê muitas pessoas que, por exemplo, entram nos vícios. Você acha que alguém começa um viciado do dia para a noite? Você acha que a pessoa, eu sou viciado em crack, hoje eu não sou, mas amanhã eu vou ser. Não é assim. A pessoa vai um pouquinho de cada vez. Eu vou só experimentar. É só um pouquinho. Aí a pessoa, no momento ali, num pico de falsa felicidade, aquilo passa e a pessoa faz o quê? Vai lá e quer experimentar de novo. E aquela pessoa vai lá e quer de novo. E de novo, e de novo. Porque a sede dela, o que ela está querendo preencher, não é preenchido. E às vezes isso acontece muito, por exemplo, na nossa adolescência. Às vezes a gente, quando é adolescente, a gente quer ser amigo de todo mundo. A gente quer ser aceito por todo mundo. A gente quer que todo mundo goste da gente. Porque a gente quer preencher aquele vazio que a gente sente. Então, eu vou fazer de tudo para ser amigo daquela pessoa. Eu vou fazer de tudo para que as pessoas gostem de mim. Eu vou fazer de tudo para que as pessoas me aceitem. Só que aquilo não preenche. Só que aquilo vai mais às vezes trazer mal do que bem. Às vezes você, por exemplo, na vida adulta, as pessoas têm uma luta incansável por dinheiro. E não que o dinheiro não seja algo que nos sustente, não seja algo que possa nos trazer bens, que possa abençoar outras pessoas, mas muita gente, a vida dela é correr atrás de dinheiro. É dinheiro para cá, dinheiro para lá, eu preciso de dinheiro, eu vou atrás do meu dinheiro, e acha que o dinheiro vai suprir. Acha que o dinheiro vai suprir a necessidade que há dentro dela. E às vezes muitos de nós, às vezes antes de encontrar o Senhor, ou às vezes até mesmo depois de encontrar o Senhor, a gente fica procurando, batendo a cabeça em lugares em que a gente não vai encontrar aquilo que só o Senhor pode nos oferecer. Deus é o único que pode preencher o seu vazio. Deus é o único que tem o tamanho exato do seu coração para te preencher. E todos nós aqui temos as nossas debilidades, nossas necessidades, e Deus é o único que pode. Então repete comigo aí. Deus é o único que pode saciar a minha sede. E que isso fique gravado em você, para que você nunca mais venha procurar dessa água que só Deus pode te dar.
que você nunca mais vá correr para lugares que não vão te trazer a verdadeira felicidade, que não vão te levar a lugares onde Deus está, e que a gente venha guardar isso no nosso coração, amém? Pode passar o próximo versículo, por favor? Esse aqui é em Jeremias 16. Eu disse para vocês que aquele primeiro versículo que a gente falou estava em Jeremias 2. Aqui é Jeremias 16, ou seja, 14 capítulos para frente. E não muda nada. O povo, eu digo. O povo, ele continua a mesma coisa. Passaram-se 14 capítulos. E Deus, ele continua ainda alertando o povo. Porque o povo mudou no capítulo 2? Não. Aqui já está no 16. E como eu falei, se eu pudesse, eu leria o livro inteiro, mas eu não posso, não tem como. Porque se você ler o livro de Jeremias, praticamente todo o livro é Deus falando para o povo e alertando o povo e dizendo para o povo que estava errado. E o povo consertava? Não. Gente, é praticamente o livro todo assim. Deus, ele fala de uma forma, e depois ele fala de outra, e ele fala de outra, e ele usa de um exemplo, de outro exemplo, e o povo não muda. E é praticamente o livro todo assim. Vamos acompanhar aqui Jeremias 16, no versículo 12. Aqui de novo, Deus falando. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de me obedecer. Ou seja, mais para frente, 14 capítulos depois, Deus continua falando que o povo estava desobedecendo ele, porque o povo não tinha mudado ainda. Então o Senhor fala de outra maneira. No primeiro versículo, ele usou aquele exemplo das cisternas que o povo estava cavando, de cisternas rachadas que não retinham água. O Senhor falou assim de primeiro momento. E aí ele fala de novo aqui de uma outra maneira, que aquele povo naquele momento estava fazendo pior do que os seus antepassados. O povo ali, ele estava vivendo em rebeldia. E quando eu li essa palavra, eu quis pesquisar o significado de rebeldia. E eu achei vários significados, várias coisas que falavam do que seria rebeldia. Mas um deles foi o que mais me chamou a atenção do que era rebeldia. E o significado mais simples e claro do que é rebeldia é: significado de rebeldia é desobediência consciente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo fazia o que era errado, sabendo que era errado. A rebeldia é a desobediência consciente. É você desobedecer sabendo que aquilo é errado. E era isso que o povo fazia. Porque aqui fala sobre os antepassados. Ou seja, o povo já sabia o que era errado. O povo já tinha um exemplo ruim de pessoas que já tinham feito aquelas coisas. De pessoas que já tinham errado. De pessoas que já tinham feito coisas ruins. Mas o povo fez pior. Até pior. Deus enfatiza aqui que ele fez pior do que os antepassados. Ou seja, o povo aqui não pecava por inocência, ou por imaturidade, ou por não saber. O povo era literalmente rebelde, desobedecia, sabendo que estava desobedecendo. E é isso que nós devemos aprender aqui. Eu quero convidar aqui alguém para ler a terceira. Alguém quer ler? Pode vir falar. Não deixe a rebeldia fazer parte da sua vida. E a terceira lição que a gente pode aprender é: não deixe a rebeldia fazer parte da sua vida. E como eu falei, a rebeldia é a desobediência consciente. É você desobedecer sabendo que você está desobedecendo. Então, a gente hoje aqui, a gente tem a Bíblia, as histórias, tudo que Deus fala, tudo que Deus
gente tem o Velho Testamento e o Novo Testamento, ou seja, a gente tem exemplos, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente tem a Bíblia para procurar, por exemplo, uma dúvida que eu tenho sobre algo, sobre alguma coisa, eu vou e consulto na Bíblia. Porque Deus deixou a Bíblia, as histórias aqui, para a gente ter exemplos, para a gente saber como seguir. A gente não fala, não tem a palavra que diz que a palavra do Senhor é luz para o nosso pé, lâmpada para os nossos pés, não é isso? É aquilo que ilumina, aquilo que direciona. A palavra de Deus é isso. Aquilo que nos direciona, aquilo que vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Então, que a gente venha a deixar de lado toda a rebeldia. E às vezes você pode falar, eu não sou rebelde. Isso é uma palavra muito forte. Eu não sou rebelde. Mas a rebeldia é literalmente isso. Você saber que algo é errado e você fazer mesmo assim. A gente alerta aqui sobre várias coisas. Várias coisas. Tanto para os adultos, como para adolescentes, como para crianças. A gente diz através da palavra aquilo que nós devemos e não devemos fazer. E muitas pessoas, mesmo sabendo, fazem. E isso é rebeldia. Isso é ser rebelde. É quando Deus fala uma coisa, você não pode fazer isso. Aí você vai lá e faz. Então nós devemos tirar de nós toda essa rebeldia, tudo isso que faz com que a gente vá para o lado contrário que Deus nos direciona. Às vezes Deus fala, vai para a direita, aí você vai para a esquerda. Aí Deus fala, não vai para a esquerda, mas vai para a direita. Aí você vai para a esquerda, porque Deus falou que não é para ir para a esquerda. Então, a gente precisa aprender a parar de ter essa essência pecaminosa. Sabe, nós devemos parar de ter isso. Sabe por quê? Isso é um problema, não foi só dessa era do povo, só do povo aqui na época de Jeremias. Isso o povo fazia desde o começo e faz até hoje. Então isso é algo que se repete. É algo que não foi algo específico da história de Jeremias, do povo na época de Jeremias. Não. Isso é algo que acontece em praticamente todas as histórias do povo. Quando você vai ver as histórias do povo, é o quê? O povo desobedecendo a Deus. É sempre assim. A maioria das vezes é assim. Então nós, que já temos o exemplo disso, já sabemos que não podemos desobedecer, devemos ouvir a voz do Senhor. Então que a gente venha e arrecate isso para a gente, que isso seja gravado na gente, que a gente possa viver isso, que a nossa vida seja de obediência e não de desobediência. Amém? Amém. Eu quero mais alguém para ler aqui a quarta. Adivinha? A nossa carne é pecaminosa e o nosso coração é enganoso. Por isso, os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. Então, a quarta lição é: a nossa carne é pecaminosa, o nosso coração é enganoso. Por isso, os nossos olhos devem estar voltados ao Senhor. Na palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. A nossa carne, ela é pecaminosa. Então o que a gente tem que fazer? Se a gente já sabe que o nosso coração é enganoso, se a gente já sabe que a nossa carne é pecaminosa, a gente tem que fazer o quê? Os nossos olhos precisam estar focados no Senhor. Se a gente parar para seguir o nosso coração, que Deus já disse que é enganoso, a gente vai se perder no caminho. Se a palavra de Deus já disse que a nossa carne é pecaminosa, por que a gente vai seguir a nossa carne? Se Deus já disse que ela é pecaminosa. Se a palavra de Deus já disse que a nossa carne luta contra o nosso espírito, que a nossa carne quer que a gente peque, que a gente esmoreça, que a gente fique longe de Deus, então por que seguir a carne?
Se Deus já disse que ela não vai nos levar para perto dele. Os nossos olhos devem estar focados no Senhor. A nossa vida deve estar centrada nele. A gente vê muitas pessoas em que os olhos delas estão focados em outras coisas, nas distrações que o mundo tem aí a oferecer. O diabo, ele quer roubar sua atenção, ele quer desfocar os seus olhos do Criador. O diabo quer fazer com que você olhe para outras coisas. Nós devemos ser como uma flecha em direção ao alvo. É isso que nós devemos ser. Uma flecha, quando ela vai em direção ao alvo, quando ela se atira, ela não vira para a esquerda ou vira para a direita. Ela vai aonde ela tem que chegar. Ela vai em direção ao alvo dela. E o nosso alvo é Cristo. Então nós devemos ser como uma flecha em direção ao alvo. A flecha que vai com a sua velocidade e com a força em direção aonde ela quer chegar. Então os nossos olhos devem estar fixos no Criador. Os nossos olhos devem estar fixos nele. E isso não quer dizer que quando nós focarmos os nossos olhos no Senhor, que as distrações vão desaparecer. O diabo ainda vai colocar as distrações lá. O diabo ainda vai tentar fazer você desviar a sua visão. Mas quem tem foco e certeza para onde vai, não importa o que aconteça, não importa o que apareça na frente dele, ele tem foco, ele tem certeza para onde ele quer ir. Porque quem tem certeza onde quer chegar, não vai por qualquer caminho. Quem tem certeza vai em direção àquilo. Na palavra do Senhor já não diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Muitas pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Isso é mais uma distração que o diabo coloca para fazer você se confundir. Porque isso é algo que muita gente fala. Eu trabalho num lugar que não tem só cristãos. Na verdade, só eu sou evangélica, cristã. A maioria das pessoas é católica ou umbandista. E, na visão deles, todos os caminhos levam a Deus. O importante é você estar em alguma religião. O importante é na sua religião falar de Deus. Isso aí tanto faz. Mas isso é mentira. Se Deus já disse na palavra, mais uma vez, Deus já disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele já disse. Então, o que os outros falam é mentira. Se Deus já diz na palavra, se Deus já diz que Jesus é o caminho, então quer dizer que não são todos os caminhos que levam a Deus. Então, se você quer se chegar até Deus, Jesus é o caminho. Então, que a gente venha guardar essa lição. Por último, a quinta lição. Alguém quer ler a quinta lição? Quinta lição. Silencie as vozes e ouça somente a voz do Senhor. Quinta e última lição. Silencie as vozes e ouça somente a voz do Senhor. Pode passar o próximo versículo, por favor? Aqui em Jeremias 16, 18 diz: eu lhes retribuirei pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com abominações. Ali na quinta lição diz para a gente silenciar as vozes e ouvir somente a voz do Senhor. Aqui o Senhor diz que o povo, ele contaminou a terra que era de Deus, a terra que foi dada por Deus a eles como herança. O povo naquele momento, dentro da terra que era de Deus, dentro daquilo que Deus tinha dado para eles, eles deram
deram mais ouvido às distrações e às abominações do que a Deus. O Deus que tinha entregado aquela terra. O Deus que tinha dado aquela terra por herança a eles. Então, ao invés de eles ouvirem a voz de Deus e serem gratos pelo que Deus já tinha feito por eles, não. O povo fez totalmente o contrário. O povo usou da terra que era de Deus para adorar outros deuses. O povo, na terra que Deus tinha dado para eles, ele usou daquela terra para criar altares e adorar outros deuses. Na terra que Deus tinha dado para eles. Então, a gente vê aqui esse problema do povo. Não ouve a voz de Deus, não obedece, é rebelde, dá mais atenção às distrações, dá mais atenção àquilo que não vem de Deus. E eu quero neste momento aqui fazer uma dinâmica. Uma dinâmica para que vocês possam entender melhor como que funciona isso e como que é isso, né? Sobre essa questão de que o povo, ele dava mais atenção às outras vozes do que a voz de Deus. Porque todos esses versículos era quem falando? Deus. Deus ali usava a boca de Jeremias, que é o profeta, para falar ao povo. Mas quem entregava essas palavras era Deus. Então Deus falou várias vezes, Deus disse várias vezes, mas o povo não ouvia a voz dele. O povo ouvia as distrações, aquilo que o diabo colocou no meio do caminho. Ó, vai ser assim a dinâmica. Eu quero chamar aqui a Bela e o Thiago, que eles já são meus ajudantes, mas todo mundo vai participar, gente. Pode vir até aqui. Todos vão participar. Ó, vou pedir para o Thiago que vendar a Isabela enquanto eu vou explicar para vocês. A Isabela vai ficar vendada, de olhos fechados. E o Thiago, ele vai direcionar a Isabela para que chegue até ele. Eu vou girar a Isabela, colocar ela em algum canto da igreja e ela vai ter que chegar até o Thiago com a voz dele, os comandos dele. Então a filha vai ter que chegar até o pai com os comandos dele. Então, por exemplo, ele vai falar assim: filha, dá 2 passos para a direita. Filha, dá 2 passos para a esquerda. Filha, vai para frente. Filha, vai para trás. Só que enquanto ele estiver falando isso, ele não vai gritar. Enquanto ele estiver falando isso, todos nós vamos estar falando com ele ao mesmo tempo. E, gente, é para falar mesmo. Vocês vão ficar falando: Isabela, vai para lá! Isabela, para a esquerda, Isabela, para a direita, Isabela. Isso aí. E o Thiago vai estar pleno, paradinho no lugar dele, falando baixo, né, num tom ok, para a Isabela poder seguir a voz dele. Mas todo mundo ao mesmo tempo vai estar falando com ele também. Ok? Em certo momento eu vou pedir para que todos silenciem, né, fiquem quietinhos, mas só quando eu pedir. Vai. Quando eu falar já, vocês começam a falar. Dia, 1, 2, 3, 4. Tá bom, agora vem. Ai, eu tô com medo de bater. Não vai bater não, eu tô te vendo, Isso. Segunda sentada. Fica paradinho. Isso aí. Não pode encostar, cara. Sem encostar. Fica paradinho. Ó. Quando eu falar já, todo mundo vai começar a falar, e o Thiago também. Ok? 3, 2, 1, já!
Vem reto, filha. Pode ir? Pode vir. É reto, não é todo. A filha não sabe o chave. Pra direita. Sabe a direita e esquerda? Isso, reto agora. Vem. Mas é você. Vem, direita. Papai. Papai. Tira o negócio dela. Gente, muito obrigada por nos sentar. Ó, o que a gente pode trazer para as nossas vidas com essa dinâmica? Aqui o objetivo era o quê? A Isabela, que é a filha, chegar até o pai, seguir a voz do pai. Só que, enquanto ela estava andando e indo, todos nós iríamos estar falando ao mesmo tempo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na nossa vida, vão ter muitos momentos, na maioria deles, o diabo vai colocar distrações. Ou seja, o diabo vai tentar gritar para que você se desvie do caminho certo. O diabo vai gritar. Não é isso que diz na palavra? Que o diabo ele brama como um leão, buscando quem possa tragar. E um leão ele é um gatinho que ele faz miau. Não. Quem eu não vou imitar aqui, né, porque eu não quero passar vergonha. Mas o leão, ele tem um rugido alto que todo mundo escuta. Então o diabo não é um gatinho que vai fazer miau para você. Ele é um leão que você vai gritar para você ouvir ele. E o leão é assim. Ele ruge e é alto e todo mundo escuta. E é isso que o diabo faz. O diabo ele grita, mas ele grita para você fugir do caminho certo. É isso que o diabo faz. E nós devemos tomar a decisão de silenciar todas as vozes que não são as de Deus. E o que é silenciar? É parar de dar importância para aquilo que não vem de Deus. Isso é silenciar as vozes. É você parar de olhar, de se importar, de correr atrás daquilo que não vem de Deus. Deus, ele é o primeiro. Deus é a prioridade. Então, se você fica dando prioridade para outras coisas que não são Deus, essas são as distrações. E às vezes até, por exemplo, você que é adolescente, às vezes você, sem perceber, você ali, fica no celular, e fica no celular, e rola o feed inteiro do Instagram, e fica. E você acaba se esquecendo que durante o seu dia, você tem que ter um momento para Deus. Durante o seu dia, você tem que ler a Bíblia. Durante o seu dia, você tem que orar. Você tem que dedicar um momento para Deus, porque Deus é prioridade. Então, se no seu dia você faz tudo, você conversa com seus amigos, você faz suas coisas em casa, faz suas coisas na escola, você mexe no celular, mas você não faz o principal, que é as coisas de Deus, isso quer dizer que você está dando mais ouvido às distrações do que à voz de Deus. E você adulto, você que já trabalha, você que tem a sua casa, você que tem os seus filhos, se você faz tudo no seu dia, você trabalha, você cuida da sua casa, você cuida dos seus filhos, você faz tudo o que você tem que fazer em casa, mas você não separa um momento para ler a Bíblia, um momento para orar, um momento para falar com Deus, você está dando mais ouvido para as distrações do que para Deus. E eu falo isso não porque a nossa família não é importante, porque a nossa casa não é importante, porque os nossos familiares não são importantes. Eles são. Tudo isso é importante, mas nada disso é prioridade. A prioridade é Deus. Deus é o primeiro. E depois disso vem sua família, sua casa, você, o seu trabalho. Deus é o primeiro. Então, se você prioriza tudo menos a Deus,
escuta tudo, menos a Deus. Então, a gente vem entender que quando a Bela ali, que é a filha, eu naquele momento pedi para todos ficarem quietos, todos silenciarem. O que aconteceu? A Isabela chegou até o pai dela. Quando ela parou de escutar todas as outras vozes, ela chegou no objetivo dela, que era chegar até o pai. E é isso que a gente deve fazer. A gente perde tempo. A Isabela ali, ó, se não existisse nenhuma voz, a Isabela teria chegado tão rápido no Tiago. Só que o quê? Como tinha várias vozes ao mesmo tempo falando, a Isabela ficava assim, um lado e pro outro, ia pra frente, ia pra trás, olhava pra cá, olhava pra lá e não chegava a lugar nenhum. E é isso que acontece. Quando você dá mais ouvido às outras coisas do que às coisas de Deus, você não chega a lugar nenhum. Ou se você chega nesse lugar de morte, de destruição. A gente está fazendo isso aqui dentro da igreja. Mas se eu fizesse isso com ela lá no meio da rua? Por exemplo, ela ia para um lado, para o outro e poderia alguma coisa ruim acontecer. Porque o diabo, ele não quer só paralisar a sua vida. O diabo ele vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer. Ele quer, além de te paralisar, além de fazer você chegar a lugar nenhum, ele quer matar, roubar e destruir. E ali o Tiago, eu pedi especificamente, Tiago, eu não quero que você grite. Eu quero que você fale num tom normal com a Isabela, sem gritar. Porque aqui, a Isabela representa o quê? Nós que estamos aqui. E o Tiago, o pai, Deus, representava aquele que estava direcionando. E eu pedi para o Tiago, não quero que você grite, quero que você fale num tom normal. E por que eu pedi isso? Porque Deus, ele jamais vai competir com as distrações. Deus, ele jamais vai competir com tudo aquilo que você quer preencher na sua rotina, que você vai colocar em primeiro lugar. Deus, ele não vai competir com o seu pecado. Deus não vai competir com as coisas que você coloca acima dele. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então, se nós decidimos não colocar ele em primeiro, ele não vai ficar competindo com isso. A gente tem que entender que é nós que precisamos de Deus. E Deus não precisa de nós. Deus é Deus, independente de você acreditar ou seguir ele. Deus, ele continua sendo Deus. Mas nós somos aqueles que precisamos depender dele. Deus não depende da gente para existir, ou para viver, ou para fazer qualquer coisa. Mas nós dependemos dele. Então Deus, ele não vai competir. Se você decidir que ele não seja o primeiro, ele não vai ficar competindo com isso. Por isso eu pedi, Tiago, eu não quero que você grite. Porque na palavra de Deus fala que aquele que grita, que brama, é o diabo, que quer a qualquer custo fazer você se distrair, sair do caminho dele. Deus, ele vai estar lá. No momento que você quiser seguir a voz dele, ele vai estar lá. Mas para seguir a voz dele, você precisa silenciar as outras. E isso é o que Deus nos traz através da palavra dele. Essa palavra é uma palavra muito forte, essas palavras que a gente leu. E eu sempre digo aqui que Deus falou isso para o povo naquela época. Mas se Deus mandou essas palavras, é porque Deus quer falar isso para a igreja. Quer dizer que Deus, ele enxerga que a igreja precisa olhar para isso, olhar para si mesmo e parar para pensar. Será que eu estou procurando em outras fontes a água que só Deus vai me dar? Será que eu estou ouvindo mais as distrações e as vozes do mundo do que a voz de Deus? Será que eu estou contaminando e poluindo aquilo que Deus me deu? Quero perguntar aqui, vamos ver quem sabe responder essa. O que Deus deu para todo mundo aqui igualmente? Deus deu uma coisa aqui para todo mundo igualmente. Livre-arbítrio, mas é outra coisa, isso está certo.
falou, essa palavra que eu queria ouvir. O que Deus deu igualmente para todos nós foi vida. Deus deu sim salvação para todos. Deus deu sim livre-arbítrio para todos. Mas Deus deu fôlego, deu vida para todos nós. E aqui fala que o povo ele contaminou aquilo que Deus tinha dado para eles. Deus deu a sua vida, o seu corpo. E será que você não está pegando tudo isso e contaminando? Igual o povo fazia? Deus deu a sua vida para que nós vivêssemos para Ele. Para que nós tivéssemos uma vida voltada para Ele. Foi para isso que Deus nos criou desde o princípio. Desde Adão e Eva. Mas desde Adão e Eva, o povo pegou aquilo que Deus tinha dado e fez daquilo algo ruim. Fez daquilo uma mancha. Fez daquilo algo abominável. Então que a gente venha se analisar. Que a gente venha olhar para nós e pegar cada um desses ensinamentos para as nossas vidas. E para que a gente seja sincero. Porque muitas pessoas não são sinceras, escondem, são orgulhosas, não assumem que aquilo está errado, não assumem que aquilo que ela está fazendo é errado. Então que a gente seja sincero, que a gente tenha um coração sincero, para que a gente venha ouvir a voz de Deus e ouvir o que Ele está te falando. Como eu disse, Deus falou aquilo para o povo e hoje Ele está falando isso para você. Então pensa, por que hoje Deus está falando isso para mim? Será que Deus não quer que eu abra os meus olhos e enxergue de fato aquilo que Ele quer me falar ou quer me mostrar? Então que a gente venha pegar essas lições, guardar no nosso coração e não que seja só um momento de aqui no calor do momento eu decidi aquela decisão falsa, mas que seja verdadeiro. Porque a decisão, ela não é no dia, ela não é na hora. A decisão é todos os dias. Quando você se batiza, quando você aceita Jesus, você não aceita Jesus hoje e não aceita nunca mais. Você aceita Jesus hoje, Jesus amanhã, Jesus depois de amanhã e Jesus para sempre. Então se você toma a decisão hoje de dar ouvido à voz de Deus, a parar de buscar em outras fontes, você todos os dias vai tomar essa decisão. Amém?